Bem, pessoal, vamos começar a fazer uma análise desse aplicativo. Esse aplicativo é chamado de ciclo trigonométrico e ele vem a ser um recurso muito interessante para as nossas aulas, já que estamos caminhando para o entendimento das funções trigonométricas. Mas para compreendermos as funções trigonométricas, nós precisamos também entender a ferramenta principal para se estudar esse tipo de função, que é o ciclo trigonométrico. Ele é, na verdade, um círculo, uma circunferência que tem raio 1, ou seja, a distância que vai do centro. A distância que vai do centro até a extremidade do círculo, do centro, é porque não tem uma possibilidade de eu pontuar aqui sem abrir aquela janela, mas do centro até a borda da circunferência ela mede uma unidade. Se você puder observar no eixo Y, que está verde, do centro até a extremidade, onde tem mais ou menos 90 graus, se você puder observar o tamanho do segmento mede 1. É uma unidade, que pode ser 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, uma unidade matemática, uma unidade de comprimento. E nós temos aqui a possibilidade de movimentar esse ciclo trigonométrico, né? Aqui. Observe que a origem do ciclo trigonométrico é o eixo, está no eixo X, que é exatamente onde ele está agora. E quando eu abro o ciclo, né, eu vou observando que vai se delineando em torno da circunferência uma linha branca mais forte. Essa linha é o arco que a gente sempre vem falando, né? O arco ele pode ir até o arco de uma volta, ele tem, no caso, 360 graus, que é isso aí. Observe que toda a circunferência está branca porque se descreveu aí 360 graus. Está dando aqui alfa igual a 388 aproximadamente, porque é claro que o dedo, a ponta do dedo e a sensibilidade do aplicativo, eles não são compatíveis, né? Então, assim, vamos analisar todo o ciclo trigonométrico. Ele é composto por primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Observe que quem faz essa separação é justamente o sistema cartesiano no qual foi inserido o ciclo, a circunferência unitária, né? Então, no primeiro quadrante nós temos ângulos que vão de 0 até 90 graus. No segundo quadrante, de 90 até 180. No terceiro, de 180 até 270. E no quarto e último quadrante, de 270 até 360 graus. Quando nós observe que nesse ciclo trigonométrico nós temos travados alguns ângulos aqui. Se eu coloco aqui, já temos ali alfa igual a 30 graus. Aqui no meio, alfa igual a 45 graus. Aqui, alfa igual a 60 graus. E ainda nos eixos, né? Alfa igual a 90 graus. E assim sucessivamente. No segundo quadrante, alfa igual a 120. E assim sucessivamente. São diversas travas que ele tem. Essas travas são ângulos notáveis. Ângulos que, de uma maneira ou de outra, se nós pudermos observar aqui em cima, olhe, o seno, o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante, cossecante, elas já estão definidas dentro daquilo que a gente, com uma relação, com aquela tabela trigonométrica que a gente já havia estudado em sala de aula. Quando eu coloco aqui, vou colocar aqui um arco de, no caso, 30 graus. Vamos analisar o seno. O seno Vamos analisar o seno. A gente tinha estudado em sala de aula que o seno de um ângulo dentro do ciclo trigonométrico é a projeção do comprimento aqui do ponto do arco, né, do ponto da extremidade do arco, a projeção desse ponto no eixo Y.
Então seria um segmento que vai desde a origem do sistema cartesiano até essa altura mais ou menos. Observe que a partir do momento que eu subo, ó, o arco, que eu aumento o arco, o que é que vai acontecendo? Que na verdade não é aumentar o arco, isso é relativo. Quanto mais eu vou crescendo aqui o arco, observe que o seno ele vai aumentando. O seno ele vai até 1, né? Quando chega aqui em 90 graus, a gente sabe que o seno de 90 graus é 1, uma unidade. E aí a partir de 90 graus, 120, esse ângulo, esse seno, ele vai decaindo e vai tomando, voltando às mesmas medidas. De maneira que, se a gente puder observar, o seno de 150 graus é o mesmo seno de 30 graus, meio. O seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, 0,71, é o mesmo de 135, né? Observe que o arco ele é maior. O arco é maior, para não confundir com o ângulo. Quando nós viemos aqui para o terceiro quadrante e quarto, a gente já vê seno, cosseno, agora negativos, porque a gente compreende que da origem do sistema para baixo no eixo Y, os valores são negativos. Então aqui, olha, o seno de 210 graus é menos meio, que é o oposto do seno de... O oposto que eu falo é o contrário, né? O oposto de meio é menos meio. Então, os ângulos que estão no terceiro e no quarto quadrante, eles têm senos opostos aos do primeiro e do segundo quadrante. E se você puder observar aqui, 330 também tem seno igual a menos meio, ó. Deixa eu travar aqui, menos meio. Ou seja, o seno de 330, ele é igual ao seno de 210 graus. Agora vamos analisar. A gente está vendo que o seno é essa linha verde que passa no eixo Y. Agora eu vou destravar o seno, vou travar o cosseno para a gente analisar. O cosseno agora ele já é linear no eixo X. Observe que, ó, como ele fica se movimentando, ó, sempre no eixo X, aumentando positivamente ou decrescendo negativamente. No primeiro quadrante, aqui vou pegar o 30 graus, ó, os cosseno de 30, 0,87. Se você puder observar aqui em cima, nessa tabela, cosseno do ângulo que está em análise, que é 30 graus, é 0,87, ou ainda raiz de 3 sobre 2. Se você dividir a raiz quadrada de 3, que dá aproximadamente 1,73, dividido por 2, vai dar esse 0,87. O cosseno, por sua vez, como ele está no eixo X, ele é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Observe que o cosseno de 30 graus e o cosseno de 330 graus são os mesmos, né? E eles são negativos, o cosseno é negativo. Qual seria o correlativo a esses ângulos, a 30 graus? Já seria aqui, olha, correlativo a 330 graus seria 150 graus, só que negativamente, porque a gente sabe que do ponto, da origem do sistema cartesiano para trás, a gente tem valores negativos. Seria o mesmo raiz de 3 sobre 2, só que negativo. Então, o cosseno de 150 graus, ele é negativo, ele é menos raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo cosseno de 210 graus. 210 graus, se a gente puder, deixa eu travar aqui, 210 graus, né? Então, esse cosseno, ele é igual. Tanto o cosseno de 225 também, ele é igual ao cosseno de 135. O cosseno de 120 é igual ao cosseno de 240. E observe que o arco, ele vai, a partezinha branca aqui da circunferência, ela vai aumentando ou diminuindo, né? Aqui, se eu trago para cá, o arco diminui. Se eu trago para cá, embora o cosseno seja o mesmo, mas o comprimento do arco ele é maior, né? A gente tem que deixar isso claro. A gente tem que separar o que é ângulo central. Aqui, por exemplo, o ângulo central é de 120 graus. O ângulo central de 120 graus, ele produz um arco de comprimento aqui, que está aqui 2,09 de comprimento, né? Já se eu trouxer para aqui, para baixo, para 240, observe que o cosseno, ele é o mesmo.
o cosseno ele é o mesmo, vai ser meio, né? Mas o comprimento do arco agora vai ser de 4,19, que está aqui na parte superior no segundo quadrante, a referência. Então, pronto. Isso é para a gente entender o que é seno e cosseno. E aí, a gente vê que no quarto quadrante também, o quarto quadrante ele tem também cosseno positivo. Então, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, e é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Agora eu vou destravar o cosseno e vamos analisar a tangente. O que vem a ser uma tangente? Tangente é algo que passa próximo e toca. Ele é perpendicular à circunferência, né? Observe que essa linha, nós temos aqui uma linha rosa, tangente à circunferência, ou seja, ela passa por fora da circunferência e toca em apenas um ponto, que é esse ponto aqui que eu estou tocando, que eu toquei na tela. Então, assim, como é que funciona a tangente? A tangente é assim, olha. Observe que quando eu faço vou pegar aqui um ângulo, o ângulo de 60 graus. A tangente ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar o prolongamento do raio, determinar uma linha reta, digamos assim, que ultrapassa da circunferência e vou levar até tocar nessa reta que está tangente à circunferência, que está aqui. Observe que foi determinado um ponto aqui. Esse ponto, a altura dele até a origem, de onde ele foi, que seria o eixo X aí, nesse caso que a gente está analisando, ele mede 1,73 centésimos, né? Ou seja, a tangente de 60 graus é 1,73, ou ainda a raiz quadrada de 3, né? Se eu trouxer para aqui, para 45 graus, a tangente agora mede 1. Se eu trouxer para 30 graus, π sobre 6, a tangente mede 0,58, a raiz de 3 sobre 3, se a gente observar aqui na tabelinha em cima. Observe que essa tangente de 30 graus é a mesma de 210 graus. Observe que a linha reta, eu pego aqui o raio, observe que eu estou passando pelo raio, uma reta, né? Até se prolongar a essa reta que ficou aí paralela ao eixo Y, que seria a tangente, deu 0,62, que seria a raiz de 3 sobre 3, né? Então, a tangente no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, ela é positiva, porque ela vai sempre pegar esses valores aqui, ó. Ela vai pegar sempre esses valores. E a tangente dos ângulos aqui, 30 graus, ela é igual a tangente de 210. Observe que a setinha, a retinha lá onde vai ficando, ó. A tangente de 225 é igual a de 45 e a tangente de 240 é igual a de 60 graus. Quando nós viemos para o segundo quadrante, vou pegar aqui o quadrante, 120 graus. Observe o que é que acontece com a tangente lá embaixo. Ela já fica negativa, né? A tangente ela já ficou negativa. Tá aqui, a de 120 graus, a tangente de 120 é a mesma coisa que a tangente de 300 graus, que vai dar menos raiz de 1 sobre 1 raiz de 3. A tangente de 135 também é negativa, dá menos, deixa eu botar aqui, menos 1 na verdade, dá menos 1. E a tangente de 150 graus vai ser igual à tangente de 330, que é menos 58. Ou seja, a tangente ela é negativa no segundo quadrante e no quarto quadrante. Sempre, porque observe que ela sempre vai delinear a reta na sua parte negativa. E se eu colocar todos o que nós estamos estudando, então eles aí. Seno, cosseno e seno se comportam exatamente dessa maneira. Todos os ângulos com os seus senos, cossenos e tangente, respectivamente. Vou travar aqui no 45 para a gente ver. 45 graus com o seu seno na parte verde, 0,71. Cosseno, 0,71 também, porque a gente sabe que em 45 graus o seno é igual ao cosseno. E a tangente igual a 1, por quê? Porque quem é a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Como o seno é 0,71 e o cosseno 0,71,
0,71 dividido por 0,71 dá exatamente uma unidade, que é exatamente o tamanho do raio. É exatamente o tamanho do raio, ó, aqui. Então pronto, gente. Esse é o ciclo trigonométrico. Mais tarde, nós vamos estudar essas projeções, verificar como isso acontece, como fica quando esse ciclo trigonométrico ele vai se movimentando. A gente vai observar que ele na verdade, ele se movimenta, ele descreve um gráfico de função totalmente diferente. Sendo que é o gráfico verde, ó, qual é o comportamento dele? Eles têm um período, eles têm uma altura. O cosseno, que é o gráfico azul, e a tangente, que seria o gráfico rosa, o vermelho aí, não sei que cor é essa aí. Então, é basicamente esse o comportamento do ciclo trigonométrico e a ciência da trigonometria que a gente está estudando, basicamente, ok?